Olá pessoal, daremos início à nossa aula de Teoria Geral do Processo e iremos abordar hoje o tópico da defesa do réu. Então, quando a gente fala nas condições da ação, né, e entendemos que a opção do nosso legislador no novo Código de Processo Civil, que optou pela teoria eclética, né, para indicar, né, a existência do direito de ação independente da existência do direito material, né, bastando para a existência da ação a configuração, a presença das condições da ação. E quando nós falamos das condições da ação, estamos nos referindo acerca da legitimidade das partes, do interesse de agir e, né, um elemento, possibilidade jurídica do pedido, né, que era uma opção do antigo Código de Processo Civil de 1973, mas que foi suprimido, né, pelo atual Código de Processo Civil, que foi introduzido, né, as novas regras em 2015, né, nós tivemos uma mudança, né, por meio de uma lei 13.105, que alterou, né, criou um novo Código de Processo Civil. E em relação à possibilidade jurídica do pedido, foi excluído. Mas, de todo modo, é importante entender, só para a gente tratar do tópico da defesa do réu, que a ação ela pode existir independente de haver um direito material, bastando estar presente as suas condições. Então, observe o desafio para o réu, né? Para o requerido, para o demandado. Veja, o réu é um termo mais conhecido para indicar a parte oposta, né? A parte que está do outro lado da ação. Você tem um autor ou autores e do outro lado você terá o demandado, o requerido, o réu. Então o réu, né, ou aquele que é demandado, né, aquele que é requerido, ele vai ter que se manifestar, né? Aliás, ele vai ter que se comunicar, não necessariamente se manifestar, mas independente de existir ou não o direito material, ele precisa ser comunicado da existência do processo. Existe aí onde a gente entra, né, um direito constitucional, a ampla defesa, né? A nossa Constituição Federal, que é uma das principais fontes da teoria geral do processo, do direito processual, reconhece enquanto um direito fundamental, né, a ampla defesa, prevista, né, no artigo 5º, inciso 55. Então, o réu, né, o requerido, o demandado, ele precisa, né, porque até então não se sabe, né, o réu pode ter conhecimento que não há, naquele caso em específico, um direito material a ser pleiteado. Mas o magistrado, né, o poder judiciário, né, não tem ainda essa noção, ainda não sabe, ele ainda vai constatar no decorrer do processo se há ou não um direito material. Como o nosso código ele adota, né, pelo menos é o que confirma a doutrina, a posição pela teoria eclética, né, é uma opção do código, né? O que é que nós temos em vista? Que aquele que é demandado ele vai precisar ser comunicado da existência da ação. Então, como é que ele é comunicado? Por meio da citação. É importante, né? É um ato procedimental realizado no âmbito do processo, né? Assim que ele é anexado, assim que ele é iniciado, né? O réu, o demandado, ele precisa ser citado, né? E a citação, ele é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado, né, ou o interessado para integrar a relação processual. Então, direito, né, aliás, a obrigação da citação ela está prevista no artigo 238
né, do nosso novo Código de Processo Civil. Então a defesa, ela representa o poder jurídico de quem se acha investido na condição de réu e que lhe possibilita opor-se à ação que lhe é movida. Então é fundamental que haja uma ampla defesa e a citação, né, do polo passivo, né, também uma forma de denominar o outro lado da ação, né, o polo ativo e o polo passivo, ele precisa ser comunicado para poder se manifestar caso lhe seja conveniente, né, caso seja seu interesse. O réu deve ser comunicado, mas não há obrigação que ele se manifeste, que ele se pronuncie. Ele pode receber a citação, que é a comunicação da existência de uma ação judicial, e ele pode optar por não se manifestar. Então, não é imprescindível que o réu se defenda. Ele tem que ser comunicado. Agora, ele pode optar por não se manifestar, por não se defender. Então, o princípio, né, da bilateralidade da audiência impõe que o processo se desenvolva entre as partes, assegurando a oportunidade, não a obrigação de se defender. Por outro lado, se há uma omissão do réu em se defender, será perfeitamente legítima, né, mas acarretará, né, algumas consequências jurídicas, que é, no caso, a revelia. O que é que significa? Que aquilo que está sendo alegado pelo polo ativo será provavelmente confirmado pelo Poder Judiciário. Então, o réu, ele deve ser comunicado, ele não é obrigado a se defender. Mas uma vez que ele não se pronuncia, uma vez que ele não se defende, ele vai ter que arcar com as consequências jurídicas daquilo que está sendo pleiteado pela parte autora. Então, não é imprescindível que o réu se defenda. Mas uma vez que ele não se defende, ele vai ter que arcar com as consequências jurídicas daquilo que está sendo pleiteado. Então, a citação do réu, a comunicação da existência do processo para lhe dar a oportunidade, caso ele ache interessante, de se defender, ele é um elemento indispensável para a própria validade do processo. Uma vez que se confirme, que se verifique que não ocorreu a citação, né, que o polo passivo requerido, réu, executado, não foi comunicado, o processo ele pode ser totalmente invalidado. E aí, as ressalvas é quando há um indeferimento da petição inicial ou a improcedência liminar do pedido, né? E aí não é necessário, veja, de imediato para invalidar o processo que o réu seja comunicado. Se de início o juiz já declara inepta a ação, né, o processo ele vai ser encerrado mesmo sem a comunicação, né, anterior. Ele vai ser comunicado, né, da existência do processo, mas não necessariamente anteriormente ao ato do juiz de indeferir por não estar presente as condições da ação, né, a petição inicial. Então, rejeitada, né, a alegação de nulidade, tratando-se o réu, né, sendo comunicado o réu, e o réu não se manifeste, né, porque o réu ele é chamado, né, ele é chamado para se manifestar na ação. Uma vez que ele é chamado e não se manifesta, ele será considerado revel. Haverá uma revelia, ou seja, quase tudo aquilo, claro, né, se estiver dentro da previsão legal, né, dentro dos limites da lei, né, e aí o juiz, veja, não é porque o réu não se manifesta que o juiz vai, ou a juíza vai, atender tudo aquilo que está sendo pedido.
Os pedidos também da petição inicial, elas precisam estar em sintonia com a lei. Mas uma vez que ele tome conhecimento e não se manifesta, será considerado revel. Da mesma forma, no caso de uma ação que não está havendo uma discussão do mérito, apenas a execução de um título. Por exemplo, um cheque. Né? Se eu emito um cheque e eu não pago o cheque, o banco vai entrar com ação contra mim, ele não vai questionar, né, em quais foram as condições que o cheque foi concedido. O banco só vai pedir a execução. O banco não, né? A outra parte para quem eu destinei, né, o cheque. Então, será dado prosseguimento ao feito, ou seja, executado, né, aquele valor que está discriminado no cheque. Então, de todo modo, é indispensável a citação do réu, né, para que ele se manifeste caso haja interesse. Então, quais são, né, as características, né, da defesa, né, quais são os elementos que compõem, né, o tópico da defesa do réu, da defesa do demandado? Primeiro, o direito de defesa ele é um direito público. Ele não é exercido, a resposta é dada não ao autor, mas ao Estado, no exercício de dizer o direito. Então, trata-se de um direito que é público, que é exercido em face do poder judiciário, né, que representa ali os interesses do Estado. É um direito que é autônomo. Por isso que eu fiz questão de ressaltar, né, a teoria eclética. Ou seja, independente de existir o direito material, deve o réu, o demandado, o polo passivo se manifestar. Aliás, ele terá a oportunidade de se manifestar. Então, o direito de defesa ele é um direito autônomo. Ele existe independente, né? A prerrogativa de se defender existe independente de haver o direito material. E outra característica é que se trata de um elemento abstrato, porque tem previsão geral, né, uma previsão genérica, né, e abstrata no nosso Código de Processo Civil, né, assim como, né, previsão constitucional. O direito de defesa é um direito que tem natureza constitucional, é um direito fundamental, é um direito humano, né, de todos e todas, ao ser, né, demandado, ao ser chamado, né, a participar de um processo, que ele se manifeste caso haja um interesse por tal, né? Caso não haja interesse, vai haver o segmento do processo, mesmo sem a manifestação do réu. Ele não precisa se manifestar, ele precisa ser comunicado da existência do processo. O réu não faz um pedido. Veja, quando ele apresenta a contestação, quando ele apresenta uma defesa, ele não pede para o autor, ele não faz um pedido direcionado ao autor, ele faz um pedido direcionado ao Estado, pelo indeferimento do pedido, pelo indeferimento da ação, pelo indeferimento de tais e tais itens. Então ele pede para quem? Ele pede, né, o indeferimento, ele manifesta-se pelo indeferimento em relação ao Estado. E aí o Estado que vai se pronunciar, que vai decidir se atende à pretensão do polo ativo ou se ele atende à pretensão do polo passivo. Né? Nos próximos vídeos darei seguimento, né, às espécies da defesa, as características e assim por diante.